amores, hoje, dia 15 de abril, quarta-feira, em matemática, nós vamos dar continuidade à correção da atividade que eu solicitei para vocês, tá? Nós paramos na terceira questão, na letra A da página 60, tá? Agora nós vamos para a letra B da página 61, tá certo? Então vamos lá, peguem o livro para acompanhar. Pegaram? Então vamos lá. Na letra B diz o seguinte: qual é o título do gráfico e da tabela? Então nós vamos voltar lá na tabela e lá no gráfico e observar qual é o título, tá certo? Então lá Então tem assim no título: pontos marcados no campeonato de basquete. Então essa é a resposta da letra B, tá, meus amores? Na letra C diz assim: quem marcou mais pontos nesse campeonato? Então, nós vamos voltar lá no gráfico e na tabela e observar que quem marcou mais pontos foi o André, tá? O André. Na letra D, quem marcou menos pontos? Vamos lá observar de novo quem marcou menos pontos. E a gente verificou que foi o Cassiano que marcou menos pontos, tá? Na letra E diz o seguinte: quantos pontos Paulo marcou a mais do que Bernardo? Então, nós vamos observar que o Paulo marcou 21 pontos, tá? E o Bernardo marcou 15. Então, nós vamos fazer uma subtraçãozinha aí para chegar ao resultado. Nós vamos pegar 21 menos 15, que dá um total de 6 pontos. Então, você vai responder que Paulo marcou 6 pontos a mais do que Bernardo, tá bom? Na quarta questão, diz assim: no gráfico a seguir está registrada a quantidade de alunos separados por ano escolar que usam ônibus para ir até a escola. Então, nesse gráfico nós temos alunos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Então, e logo abaixo nós temos a quantidade de alunos, que é de 0 a 65, tá? Então, tem assim: termine o texto que Pedro começou a escrever contando uma informação que aparece nesse gráfico. Então, Pedro escreveu: a escola onde eu estudo fez uma pesquisa para saber quantos alunos de cada ano usavam ônibus escolar. No gráfico, podemos ver que são 60 alunos do quinto ano que usam ônibus. Além disso, 50 alunos, aí você vai continuar. 50 alunos do quarto ano usam ônibus escolar, ponto e vírgula. 40 alunos do terceiro ano, ponto e vírgula. 50 alunos do segundo ano e 35 alunos do primeiro ano, tá, gente? Na quinta questão, em uma escola de futebol, a distribuição da idade dos alunos está representada no gráfico mostrado abaixo. Aí nós temos o gráfico com a idade dos alunos. Tem a quantidade de alunos na vertical e na horizontal a idade, tá? No eixo horizontal. Na letra A, quantos meninos de 9 anos têm aula nessa escola? Nós vamos voltar lá no gráfico, olhar as idades, 9 anos, e a gente vai perceber, os meninos que estão de verde e as meninas que estão de roxo. Então, a gente vai observar que 4 meninos têm 9 anos, tá? Na letra B, quantas meninas de 11 anos têm aula nessa escola? Nós vamos lá no eixo da idade, que é o eixo horizontal. Nós vamos observar o gráfico, né? Onde tem a barrinha, né? A coluna roxa, que é a coluna das meninas. Então, a gente vai observar que tem 5 meninas com 11 anos nessa escola. Na letra C, quantas crianças de 11 anos têm aula nessa escola? Então, a gente vai lá. Quantas crianças de 11 anos? Ele não determinou o gênero, se é menino, se é masculino ou se é feminino. Então, a gente vai fazer uma soma, né? Então, nós vamos pegar aí 10 mais 5, né? Que é a quantidade que nós temos 10 meninos com 11 anos e nós temos 5 meninas com 11 anos. Então, nós vamos fazer uma sominha aí, 10 mais 5, que é igual a 15. Então, você vai responder que 15 crianças têm aula nessa escola de 11 anos, né? Letra D. Escreva uma pergunta envolvendo as informações desse gráfico
Em seguida, troque de livro com um colega para que ele responda a pergunta que você criou, enquanto você responde a dele. Como a gente não está podendo fazer isso, né, meus amores? Nós vamos criar a nossa pergunta e nós vamos responder, tá? Então, vocês podem escrever perguntas envolvendo as quantidades de alunos representadas, tá? Ou sobre a representação gráfica em si. Por exemplo, perguntar qual o título do gráfico, certo? Então, essa questão é uma questão pessoal, fica a cargo de vocês, tá? Fazer a pergunta aí, mas tem que envolver, tem que ser envolvida nesse tema, tá bom?